Galera, é o seguinte, se você tem um mínimo de convívio com a cultura japonesa, sabe do potencial que Silent Hill F possui. Deuses transformados em figuras folclóricas, ambientes que carregam uma carga histórica absurda e cultos religiosos que, mesmo fugindo da tradicional definição de bem ou mal, conseguem ser tratados de forma comum para as pessoas conseguirem se identificar. Tudo isso cria uma certa atração para os jogos de terror no Japão, ou seja, uma certa popularidade, porque diferente da estranheza e do medo do desconhecido de diversos contos ocidentais, a maneira como o Japão apresenta esse tipo de coisa é tão enraizada na cultura que deixa tudo mais próximo da gente. O jogo da franquia Silent Hill de maior sucesso foi sem dúvidas Silent Hill 2. Nele, inclusive, nós temos exatamente esse posicionamento de construção de narrativa, uma construção de um mundo e de um personagem principal que conseguem ser de fácil identificação. Não é difícil encontrar alguém que passe por algum dos traumas que James ou qualquer outro personagem do jogo passou, e como o mundo do jogo é um reflexo disso, dentro da saga, o segundo game é quase como um lar para os jogadores, e por isso é considerado por muitos o melhor. É confortável entrar naquele mundo. É por essa esfera que Silent Hill F tem a oportunidade de caminhar. A diferença é que ele pode arrebanhar um número muito maior de pessoas, porque o acervo que ele tem, graças a todo o aparato que a cultura japonesa pode proporcionar, é muito maior. Por exemplo, bonecas aparecendo para todos os lados ou criaturas com aparência predominantemente feminina e objetificada podem soar apenas como mais uma forma da série conseguir refletir os traumas da protagonista no mundo do jogo, como Silent Hill 2 e a maior parte dos jogos da saga conseguem fazer. A diferença é que o aparato japonês torna algo assim muito mais profundo e com muito mais camadas. Nos dois trailers nós podemos e vamos ver isso. Eles são tão carregados de referências que a gente consegue abrir interpretações para como o jogo vai se apresentar, assim como também conseguimos ir a fundo na cultura japonesa. É por isso que esse Silent Hill tem tanto potencial. Se com os trailers já existem essas camadas de profundidade, o jogo completo pode ser arrebatador, isso para dizer o mínimo. Então, antes da gente esmiuçar tudo que o Japão pode nos oferecer dentro de um Silent Hill, vamos pro aviso de hoje. A essa altura do campeonato, você já deve estar sabendo que o dólar não para de subir. Então você também já deve estar sabendo que a melhor oportunidade de comprar o seu console é agora. Para jogar os próximos títulos, você vai precisar de um console da atual geração, porque esses títulos só vão estar disponíveis nele. Por isso, a Forte Games traz excelentes preços para você em diversos consoles. Você encontra boas oportunidades para comprar o PlayStation 5, o Xbox Series X na versão Robot White dele, que é totalmente digital, e até no Xbox Series S, que é um console que está sendo vendido com um preço menor que o sugerido pela própria Microsoft. No meio dessa crise toda, ela ainda está tentando manter bons preços e, de quebra, ainda traz benefícios. Você ganha desconto no pagamento à vista, pode parcelar seu produto em até 9 vezes sem juros, escolhendo mais de uma forma de pagamento, e ainda tem frete com Sedex grátis. E tudo é muito seguro, porque a loja tem mecanismos que protegem tanto a sua compra como também o seu dinheiro, além de ter gente no WhatsApp para falar diretamente com você com atendimento humanizado e te atualizar sobre o seu pedido. Então não perde tempo, a Forte Games traz toda a segurança que você precisa para garantir o seu console. Vai para a loja aproveitar todos os preços, link no comentário fixado e na descrição. 1945. Essa não é a data em que Silent Hill F se passa, mas sem dúvidas, em algum momento da sua vida você já ouviu falar dela. 1945 nada mais foi do que o ano em que aconteceram os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Silent Hill F, por sua vez, se passa em 1960, 15 anos após esse evento, e nos coloca no controle de um adolescente que tem mais ou menos essa idade. Essa não é uma informação concreta de ligação entre os eventos, mas sim uma especulação, porque as datas coincidem muito. Mas o fato da radiação ter sido um problema mesmo depois do ato do bombardeio faz com que a gente pense que muitas pessoas possam ter ficado com sequelas. E mesmo que a protagonista não tivesse nascido naquele período, se a mãe dela foi exposta a essa radiação, ela automaticamente também foi. Mulheres grávidas tiveram problemas nesse período. Essa informação é importante porque ao longo das imagens nós vemos diversas fotos do que pode ser a mãe da protagonista. E onde eu quero chegar com isso antes da gente entrar de fato na influência da cultura do Japão dentro do mundo de Silent Hill. Silent Hill The Short Message, que chegou antes do remake de Silent Hill 2, já deixou claro que o mundo da neblina é relacionado diretamente a um fenômeno psicológico, o que faz com que essa neblina possa ter saído da cidade de Silent Hill e atingido outros locais. Ter sido exposta à radiação pode ser o começo de uma justificação
justificativa para a personagem ter algum tipo de distúrbio psicológico e por isso se encontrar dentro daquele mundo. Essa seria uma maneira racional de trazer todo o misticismo para dentro do mundo desse game. Só que vamos muito além disso. Como a gente já entendeu, o fato de se passar no Japão faz com que Silent Hill fuja do reducionismo e amplie muito mais os seus conceitos. E é agora que a gente entende o porquê. Nós vamos estar no controle de Shimizu Hinako, uma jovem que, segundo a descrição do próprio site oficial, era alegre, mas há tempos não encontra o próprio sorriso, sempre com as expectativas das pessoas a pressionando. E expectativa e o nome da Hinako são os primeiros pontos que têm uma relação direta por aqui e abre margem para a discussão do folclore japonês. No meio dos trailers, nós encontramos algumas bonecas. Essas típicas bonecas japonesas são chamadas de bonecas Hina. Essas bonecas são dadas como presente de sinônimo da pureza e da inocência de uma jovem. Mas o curioso é que no trailer especificamente, às vezes em que essas bonecas aparecem, elas estão sempre com uma imagem deturpada. Essa até poderia ser uma informação solta, mas acaba se conectando com o fato de que se tirarmos a última sílaba do nome de Hinako, ao invés de termos Hinako, temos Hina, exatamente o nome da boneca. Teria Hinako perdido a inocência dela em algum momento? As bonecas estão representando isso? Porque isso é uma questão a ser considerada. Logo no início do último trailer do jogo, a informação é clara. Hinako é perseguida pelos colegas e aparentemente pressionada também, já que enquanto o trailer se desenvolve, é dito que ela precisa fazer uma escolha, o que quer dizer que, a todo momento, Hinako é pressionada pelas pessoas. As bonecas Hina parecem funcionar como uma espécie de lembrete para a protagonista do que é o ideal proposto pela sociedade, da mesma forma que podem representar o ideal que ela não atingiu, já que são bonecas que estão sempre deturpadas nas imagens, e os monstros parecem não fugir muito disso. Considerando que nessa saga a maioria dos monstros é uma representação da cabeça do protagonista, a maior parte dos inimigos que aparecem aqui fazem jus a isso. Bonecas quebradas e com a imagem distorcida, ou corpos femininos usando a estrutura de um espantalho rural andando sobre gravetos, algo bem típico do Japão, diga-se de passagem, são monstros que conseguem objetificar a figura feminina, ao mesmo tempo em que desfigura todo o ideal que a sociedade impõe e que Hinako pode se culpar por não se enquadrar. Mas a pergunta é, que sociedade? Todos os takes que nós vemos de Silent Hill F mostram um clima fúnebre e uma cidade pouco povoada. Se não fosse pelos amigos de Hinako, dava pra dizer que só tinha ela de presença humana ali. Essa ainda é uma incógnita pra gente, mas é um vazio que nós vamos tentar preencher em breve. O fato é que a narrativa de todo o trailer dá a entender que Hinako não faz mais parte do mundo dos vivos, mas por outro lado, nós também sabemos que Silent Hill consegue quebrar esse limiar na definição do que é real e do que não é, e adicionar mais um plano físico que vai para além do mundo espiritual e do mundo real, quase como uma espécie de limbo, e a cultura japonesa parece influenciar bastante aqui. Os rios, os enormes portões, tudo isso parece ter um significado nesse trailer associado à cultura do Japão, um significado que pode gerar mais dubiedade na nossa interpretação, ou nos fazer concluir que a cultura japonesa e o que Silent Hill criou enquanto franquia ao longo de toda a sua história estão intimamente conectados nesse jogo. Por exemplo, se você pesquisar em qualquer lugar sobre as flores vermelhas que aparecem no game, vai descobrir que o nome delas é lírio-aranha. O lírio-aranha é comumente conhecido na cultura japonesa por fazer parte de uma espécie de rito de passagem para o além, ou seja, é como se ele indicasse para aqueles que já se foram qual o caminho que precisa ser seguido. E no último trailer, nós já entendemos que existem duas coisas importantes com relação aos lírios. A primeira é que esses lírios estão constantemente perseguindo Hinako. No começo do trailer, um dos amigos diz que ela não está mais viva e todo o resto dá a entender que ela pode estar numa espécie de umbral, tentando encontrar ou escapar do caminho do além. Os lírios representarem esse caminho e estarem constantemente perseguindo Hinako pode ser uma prova de que ela não habita de fato mais o mundo dos vivos. Por isso, o mundo que ela habita é justamente o mundo da neblina. Talvez ele não tenha necessariamente conexão com a parte psicológica da franquia. É como se agora ela estivesse numa espécie de transição. Se olharmos para jogos como Silent Hill 2, no entanto, esse tipo de informação causa dubiedade porque não se sabe ao certo até que ponto o mundo da neblina tem relação com a vida ou com a morte. Parece ser algo a mais. O pai de James nunca mais o viu desde que ele foi a Silent Hill. Masahiro Ito já disse que todos os finais do jogo são canônicos e o remake do game deu a entender que o protagonista está numa espécie de looping. Definir o mundo da névoa com conceitos psicológicos apenas parece ser muito raso agora, mas também não dá para dizer que tem a ver diretamente com conceitos relacionados à vida e à morte. Então, existe muita dubiedade por aqui.
aqui, mas com toda certeza a cultura japonesa tem algum tipo de conexão dentro do que nós mencionamos. Por outro lado, a segunda coisa é que esses lírios parecem fazer parte do que vai ser a realidade alternativa do jogo. E nesse ponto, a geografia do local entra em cena. A gente pode interpretar que os lírios tomarem conta do ambiente pode ser uma maneira de Hinako estar finalmente sendo engolida pelo além. Mas o fato é que o contexto histórico da cidade, em que a cidade do jogo foi de fato baseada, consegue conversar com a estética que essas flores criam e dar um embasamento muito maior pra gente. Ibisugaoka, a ambientação do game, é uma cidade baseada em Kanayama. As ruas com arquitetura antiga ou as lojas e as casas abandonadas podem parecer familiar, e isso não é à toa. Quando o trailer de Silent Hill F saiu, uma das maiores associações que fizeram com o jogo foi a Fatal Frame 2, e isso foi um grande impulsionador para muitos se interessarem pelo que o game vai oferecer. Fatal Frame 2 te coloca literalmente numa vila aberta para você explorar ambientes bem parecidos com esses do trailer de Silent Hill. As referências são inúmeras. Em um dado momento, por exemplo, Silent Hill F nos apresenta uma espécie de templo dentro de uma árvore antiga. Em Fatal Frame 2, nós temos um trecho dedicado a uma árvore dessa. Esse tipo de árvore é chamado de Shinboku, ou árvore sagrada. Elas são consideradas como a morada dos deuses, e ao menos em Fatal Frame 2 tem uma espécie de templo dentro dela. Só que, diferentemente da ambientação de Fatal Frame, a cidade de Silent Hill F é mais apertada, com diversos caminhos cobertos pela penumbra e palidez do local, e a cidade em qual o jogo foi baseado funciona da mesma maneira na vida real. Kanayama, a cidade real, já foi descrita por moradores locais como uma cidade que parece com um corpo humano, com todas as ruas estreitas, becos e vielas simbolizando as veias de um corpo. A descrição dizia que parecia quase como uma cidade viva por conta disso. Com essa descrição em mente, nós podemos voltar para o trailer do jogo então e observar os lírios tomando conta das ruas e fazendo com que a cidade se identifique exatamente com o que foi dito na descrição. As flores dão vida às artérias, e as ruas que antes eram estáticas parece que agora ganharam muito mais movimento. As flores, que conseguem embelezar a região, também conseguem deixar o cenário brutal para poder remeter à realidade alternativa. Nessa hora, inclusive, é importante destacar que o título já foi descrito como muito violento, e todo esse gore já apareceu em um Silent Hill, rendendo em uma das ambientações da realidade alternativa mais marcante que a gente pode encontrar na saga. Silent Hill 3 pode ser questionado por muitos pontos, mas a estética da realidade alternativa dele é algo que sempre foge da discussão, é impecável. O que eu quero dizer com isso tudo é que a realidade alternativa aqui pode ser bonita na estética, horrenda do ponto de vista de um game da série, ao mesmo tempo em que também tem muitas camadas de profundidade na narrativa que consegue se misturar com a cultura do local. Ou seja, ela consegue trazer a beleza, consegue assustar e tudo tem uma justificativa cultural do Japão. Só que ninguém esperava que esses mesmos lírios pudessem tomar conta até da própria Hinako. Pode ser apenas um ponto de vista artístico para poder representar um teaser, mas também pode ser uma metáfora, uma representação do quão engolida ela vai ser ao longo dessa narrativa. Jogos japoneses parecem gostar desse tipo de conceito. Se você não sabe, esse é um elemento que a gente encontra em mais um game da franquia Fatal Frame. Em Fatal Frame 3, os personagens vão sendo consumidos por uma espécie de tatuagem, e quando toda essa tatuagem consome o corpo deles, é o momento em que o tempo deles no mundo dos vivos acaba. É importante citar isso porque no mesmo teaser em que vemos Hinako sendo coberta pelos lírios, é também o momento em que a vemos no rio Sanzo, em direção ao portão Tori. O rio Sanzo é um rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, e o portão Tori é um enorme portão que funciona na verdade como um portal para fazer essa passagem para o outro lado. Quando Hinako finalmente está consumida pelos lírios, é o único momento em que vemos ela chegando perto do além ao longo desses trailers. É claro, como a gente já comentou antes, essas metáforas podem ser interpretadas ou especuladas com uma base na cultura japonesa. Não é algo tão extraordinário, mas existem outras que não são tão simples assim. Por exemplo, o que são as figuras de mulheres com o rosto de raposas costurados que aparecem no fim do trailer? Raposa é algo bem comum dentro do Japão, seja no mundo real ou no folclore. No mundo real, elas podem representar cuidado e lealdade ou traição, e o mesmo acontece dentro do folclore japonês. Mesmo enquanto divindades, elas também são conhecidas pelo benigno e pelo maligno. O que é curioso é que os dois lados dessa moeda nos interessa por aqui. Do ponto de vista do mundo real, um dos amigos de Hinako, Shun, parece ter tentado enganá-la, e em diversas cenas isso parece ter sido concretizado. Ele, de alguma maneira, então, pode representar essa vertente da raposa ardilosa. Do ponto de vista folclórico, a raposa em questão é conhecida como Kitsune, um animal sobrenatural, e que da mesma forma que tem a sua vertente maligna,
maligna também tem a sua vertente benigna. A raposa vai aparecer em estátuas aos montes no trailer, também vai aparecer enfrentando demônios, simbolizando que nesse caso em questão estamos falando de uma raposa benigna. Ela tem habilidades de ilusões, ruptura no espaço-tempo, assumir uma forma humana, o que inclusive pode justificar a aparência das duas mulheres no trailer, e está sempre associada ao deus Inari. Inari, por sua vez, é conhecido como o deus da abundância, fertilidade e prosperidade. A história conta que ele desceu dos céus com um saco de grãos nas costas de uma raposa, trazendo toda a prosperidade para o local. Por isso, em todo o templo de Inari, temos raposas como representação. Elas funcionam como uma espécie de mensageiro dele. O grande questionamento aqui é que, como já mencionamos antes, a cidade não parece mais estar próspera. Em um dos takes, nós vemos a raposa sendo presa pelos demônios. E por fim, Hinako estava perdendo o próprio rosto no que presumo ser um ritual para receber, assim como as outras sacerdotisas, o rosto de uma raposa também. Com tudo isso em mente, a relação de Inari e da raposa com a cidade teria sido um dos catalisadores para todos os eventos catastróficos do local. O deus abandonou Ibizugaoka? Evocar esse tipo de pensamento sendo um jogador de Silent Hill é importante, porque isso já aconteceu em Silent Hill Homecoming. Quando um ritual não deu certo, o deus da ordem, adorado pela cidade de Shepherd's Glen, fez com que a cidade parasse de prosperar. Então não é impossível que algo parecido aconteça por aqui. Mas muitas perguntas ficam abertas, obviamente, e é papel do jogo completo responder tudo isso. Mas nós já entendemos que entidades como Inari podem ter papel fundamental com o que está acontecendo na cidade, que Hinako pode estar procurando ou fugindo do caminho dela para o além, que os monstros podem ser uma mistura da percepção social dela com a cultura japonesa e que o misticismo que apareceu lá no primeiro jogo da saga pode estar muito mais presente aqui, embasado na cultura japonesa, fazendo com que o game não se ampare apenas em fatores psicológicos, como Silent Hill 2 fez, o que é ótimo, porque ele tem um folclore rico como amparo agora. Mas deixa aqui no campo dos comentários o que é que você está achando de tudo que está acontecendo com Silent Hill F. Eu particularmente estou muito animado e quero saber quais são as expectativas de vocês para o jogo. E no mais, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.